Seja bem-vindo a mais esse vídeo aí da nossa série de circuitos elétricos. E nós vamos resolver exercícios sobre associação em resistores de circuitos mistos, né? São circuitos onde eu tenho aí a combinação de elementos em série e elementos em paralelo. Vai passar embaixo o nome do livro, de onde eu retirei os exercícios, né? E esse aqui é o exercício de número 17 aí do livro, certo? Então esse primeiro aqui, ele dá um circuito aparentemente complicado. Ele pede a corrente I2 de 6 e 8, as tensões V4 e as tensões V8. E a gente tem aqui uma fonte de 100 volts e uma associação aí aparentemente complicada de resistores, numerados aí de 1 até 8. As correntes e as tensões que ele está pedindo estão indicadas aqui, I8, I6 e I2, tensão V4 e a tensão V8. Tá certo? Então o primeiro passo para resolver esse problema é a gente olhar cuidadosamente aqui esse resistor R8, né? Essa conexão aqui ela é a conexão com o terra, então ela está em um potencial de 0 volts. Eu sigo esse fio aqui sem nenhuma resistência, não há nenhuma resistência nesse trecho. Então esse ponto aqui está ao mesmo potencial desse aqui, que é 0 volts. Mesma coisa acontece aqui, tenho 0 volts, nenhuma resistência, mesmo ponto, 0 volts, nenhuma resistência, mesmo ponto, 0 volts, nenhuma resistência, mesmo ponto, 0 volts. Então veja o que está acontecendo aqui com esse resistor R8. Eu tenho em um terminal dele eu tenho 0 e no outro terminal eu tenho 0. Então qual é a diferença de potencial nesse resistor? É 0, certo? Então V8 é igual a 0. Se eu aplicar a lei de Ohm aqui nesse resistor, V é igual a RI. Então se o V é igual a 0, o I8 também é igual a 0. Então imediatamente aí a gente matou esses dois itens aqui do problema, sem fazer nenhuma conta, só fazendo aí a análise do circuito. Certo? Para continuar resolvendo o circuito, nós vamos desenhar isso aqui de uma outra maneira. Esses dois circuitos são equivalentes, né? Apenas esse aqui ele é apresentado aí de uma maneira mais amigável, que a gente pode enxergar melhor o que está acontecendo, né? Então está aqui a nossa fonte de 100 volts, o nosso resistor R1, a corrente da fonte, o resistor R2 está desenhado da mesma maneira, o R3 da mesma maneira. Esse ponto aqui, que eu vou chamar aqui de ponto A, ele é um ponto onde eu tenho conectado a ele o resistor R3, R4 e R5. Então eu vou desenhar da mesma maneira aqui. Eu tenho um ponto onde eu tenho R3, R4 e R5. Então esse aqui é o ponto A. Aqui eu tenho um ponto B, mesmo potencial aqui, eu não tenho nenhuma resistência nesse trecho, então esse ponto aqui também é o ponto B. Ou seja, nesse ponto B eu tenho conectado a ele R4, R5, R7 e R6. Então eu vou precisar reproduzir aqui exatamente a mesma coisa. Eu vou ter que ter um ponto B, que é o mesmo desse aqui, porque eu não tenho resistência nesse trecho, que é comum aí a todo mundo. Então, eu tenho amarrado nesse ponto B o R4, o R5, o R6 e o R7. Né? E o outro terminal de R7 e de R6 estão conectados ao terra, já que nós já descobrimos aqui o potencial, né, desses pontos, e eles são equivalentes ao terra. Então, as outras duas pernas, né, de R7 e R6, respectivamente, estão aterradas. Certo? Então nós temos aqui embaixo uma reprodução desse circuito aqui de cima, mas de maneira mais organizada e não aí essa bagunça toda que foi feita, né? Então nós vamos reduzir esse circuito a um circuito equivalente, onde nós vamos conseguir calcular essa corrente IS. Agora está bem simplesinho, né? Eu posso calcular o resistor equivalente entre R4 e R5, o equivalente entre R6 e R7. Então eu substituo essa associação em paralelo por um único resistor e essa associação em paralelo por um único resistor. Esses resistores estão em série com o R3. Aí eu calculo novamente a equivalência
e essa nova equivalência vai estar em paralelo com R2, resolvo novamente, e esse resistor equivalente está em série com R1, e quando eu fizer essa resolução dessa série, eu tenho o resistor equivalente de todo o circuito, o resistor que a resistência que a fonte está enxergando, certo? Eu consigo calcular lá o IS. Então é isso que está feito aqui, todas essas contas estão fazendo exatamente isso daí. R4 em paralelo com R5, dois resistores em paralelo, produto pela soma, eles têm a mesma resistência, né? Eu estou fazendo a conta, mas não seria necessário, né? 6 vezes 6 sobre 6 mais 6 vai me dar 3. Certo? Então isso aqui, essa associação aqui, equivale a 3 ohms. R6 em paralelo com R7, eu tenho 6 em paralelo com 3. 3 vezes 6 sobre 3 mais 6, eu vou ter então 2 ohms. Esse aqui equivale a 2 ohms. Tá certo? Então, agora eu tenho 2 ohms em série com 3 em série com 3. Desculpe, com 10, né? Esse aqui é 10 ohms. 10 ohms. Então, de novo, eu tenho 10 em série com 3 em série com 2. É só somar 10 mais 3 mais 2, eu vou ter então 15 ohms. Então, tudo isso aqui equivale a um único resistor de 15 ohms. Certo? Então, nós já, como eu expliquei anteriormente, a resistência equivalente do circuito será esses 15 ohms em paralelo com R2. Então, 15 em paralelo com R2 em série com R1. 15 vezes 30 sobre 15 mais 30, mais 10, que equivale, que ali é o R1, certo? R equivalente igual a 20. Lei de Ohm no resistor equivalente. E igual a R equivalente vezes IS. 100 igual a 20 IS. IS, então, é igual a 5 amperes. Então, essa corrente aqui, ela é igual a 5 amperes, certo? Essa corrente S, ela circula por R1. É a mesma corrente que circula por R1. Então, V1 é lei de Ohm, R1 e 1. Eu tenho R1, então esse V1 vai me dar aqui 50 volts. Esse R1, esse V1, desculpe, V1 é igual a 50 volts. Eu tinha 100 aqui. A corrente circulou por R1 e eu tive uma queda de potencial que eu calculei aqui de 50 volts. Então, se eu tinha 100 e houve uma queda de 50, a tensão que eu tenho nesse nó aqui é uma tensão de 50 volts, que é a tensão no R2. Então, lei de Ohm no R2, V2 é igual a R2 e 2, 50 é igual a R2, que é 30, e 2. O meu I2 vai me dar 1,67 amperes. Essa corrente aqui é 1,67 amperes. Aí ele já perguntou, o I2 já respondemos mais uma pergunta do problema, né? Lei de Kirchhoff das correntes nesse nó, a corrente que está chegando é igual ao somatório das correntes que estão saindo. Está chegando IS, está saindo I3 e I2. Eu já tenho I2 e tenho IS. Então eu calculo I3. IS é I2 mais I3. 5 é igual a 1,67 mais I3. I3 é igual a 3,33 amperes, né? Então eu tenho uma corrente circulando aqui, que eu chamei de I3 no meu circuito simplificado, de 3,33. I3 é 3,33 amperes, certo? Agora veja, a resistência R4 e R5 têm o mesmo valor. R4 é igual a 6 ohms e R5 é igual a 6 ohms. Então o que nós sabemos aqui? Como essas resistências são iguais, essa corrente I3 ela vai se dividir igualmente entre essas resistências. Então, I4 e I5 são iguais, né, a I3 dividido por 2. Né? Então, a tensão V4 que ele está perguntando é a corrente que circula no R4 vezes o R4. Então, V4 é R4 vezes I3 dividido por 2. Né?
Como eu acabei de falar, essa corrente I3 vai se dividir igualmente. Então, I3 dividido por 2, 6 vezes 3,33 dividido por 2, eu vou encontrar 10 volts para o V4. Certo? Então, isso aqui é igual a 10 volts, isso aqui é igual a 10 volts. Essa corrente I3, ela se dividiu aqui igualmente, e quando ela sai desse nó aqui, ela volta a ser I3, né? Ela volta a ter o mesmo valor aqui, soma novamente, né? E essa corrente, então, vai se dividir entre I6 e I7. Então, se eu aplicar um divisor de corrente, eu consigo calcular o I6, que é o que o problema está pedindo lá. Agora, esse divisor de corrente ele vai ser calculado em cima de R6 e R7. Então, I6 é R6 em paralelo com R7, vezes I3, que é a corrente que está chegando aqui, dividido pela resistência em questão, que é a resistência 6. Nós já calculamos essa resistência em paralelo, ela é igual a 2, e o resistor 6 a gente tem ali do problema, é 6 ohms, vezes 3,33, então o I6 vai me dar 1,11 amperes. Então veja que era um problema aí que parecia mais complicado do que realmente ele é. Você apenas tem que fazer algumas análises para conseguir chegar aí na resposta. Certo? Agora o exercício número 21, ele é um exercício aí bem mais simples do que o anterior, né? Então ele dá esse circuito desse jeito, ele pede a corrente I, está indicada aqui no problema, e qual é a tensão V entre esses dois terminais, né? Então, para isso, nós temos que verificar a lei de Kirchhoff das tensões nessas duas malhas fechadas aqui. Certo? Então, nessa primeira, eu tenho que... Vamos colocar aqui a corrente circula naquele sentido, né? Então, eu tenho um aumento de potencial nessa bateria. Aqui a corrente se divide em I1 e I2. Aqui nós temos um novo aumento. Essa corrente I1, ela não vem para cá, porque aqui é um circuito aberto, né? Então ela vai circular novamente por aqui. E aqui eu vou ter uma queda. Certo? Então nessa malha eu tenho duas elevações e uma queda. A gente viu lá na teoria que, na lei de Kirchhoff das tensões, a soma das elevações é igual à soma das quedas, né? Então, 18 mais 20, que são as duas elevações, é igual à queda, que é o resistor, lei de Ohm nesse resistor, 8 e 1, que foi essa corrente que se dividiu aqui. Ela é resultante da divisão da corrente I. Então, meu I1 vai me dar 4,75 amperes, certo? Faço a mesma coisa aqui embaixo. Então, aqui embaixo na corrente I2, a corrente vai circular dessa maneira aqui, né? Vai se juntar com I1, eu tenho uma elevação. Quando dividir entre 1 e 2, a corrente vai circular aqui, eu vou ter uma queda. Não vem para cá, porque isso aqui é um circuito aberto. Eu tenho uma outra queda. Então, essa elevação de 18 tem que ser igual às duas quedas. Então, 18 é igual a 3 mais 6 vezes I2. Você pode enxergar aqui uma resistência em série, né? Já que isso aqui é um circuito aberto. 18 é 3 mais 6 vezes I2. O I2 vai nos dar 2 amperes. A corrente I, que ele está pedindo aqui na letra A, é o resultado da soma, como nós já vimos, é o resultado da soma entre I1 e I2. Lei de Kirchhoff das correntes aqui nesse nó, né? Então, nesse nó aqui, eu faço uma análise de lei de Kirchhoff das correntes. A corrente I está chegando no nó, I1 e I2 estão saindo. Então, I é igual a I1 mais I2. E eu calculei I1 e calculei I2. Isso vai me dar um I de 6,75 amperes. Certo? Agora, a tensão que ele está pedindo é a tensão, a diferença, né, de potencial entre esse ponto e esse ponto aqui. Esse ponto é o meu terminal positivo e esse aqui é o meu terminal negativo. Então, V é igual a 8 vezes a corrente que circula nele, lei de Ohm, 8 e 1, menos 3 vezes a corrente que circula nele,
que é I2, certo? Isso vai me dar a tensão no terminal negativo e esse aqui me dá a tensão no terminal positivo. Então, a diferença de potencial entre eles, né, é 8 vezes 4,75 menos 3 vezes 2. Eu vou encontrar, então, 32 volts, certo? Aqui no 27 ele também dá um exercício com alguma complicação, uma associação de resistores, uma fonte de 24. Ele pede que seja calculada a potência dissipada aqui nesse resistor de 10 ohms. Então, o problema se resume a calcular a corrente que eu tenho nesse resistor de 10 ohms e composto da resistência eu calculo a potência, certo? Já que eu tenho a resistência. Então, novamente, nós vamos fazer, a exemplo do que nós fizemos lá no primeiro exercício, nós vamos transformar esse circuito num circuito equivalente, onde a gente pode enxergar melhor o que está acontecendo, né? Esse aqui é o terra, 0 volts, nenhuma resistência nesse trecho, então esse aqui também está sujeito a 0 volts. Esse aqui também é 0. Aqui não é 0, né? Tem uma resistência no caminho. Aqui eu não tenho resistência, então esse aqui também é 0, certo? Então perceba que o resistor de 12, ele está conectado com uma perna no terra e a outra perna no resistor de 4. E esse outro que também é 12 também tem uma perna no resistor de 4 ohms e a outra perna no 0. Então esses dois estão em paralelo. Eles estão conectados ao mesmo ponto. Então aqui eu tenho a representação da mesmíssima coisa, só com um desenho diferente. Ambos têm uma perna conectada no resistor de 4, como está aqui. Então esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A. E esse ponto aqui também é o ponto A. E os outros dois terminais estão no terra, certo? O 24 ohms também tem um terminal no terra. Então está aqui, ele também tem um terminal no terra. E o outro está entre dois resistores de 2 ohms. Dois resistores de 2 ohms, um deles conectado ao de 7 e o outro conectado ao de 10. Então esse circuito aqui ele é exatamente o mesmo, só que agora ele está representado de uma maneira muito mais amigável, né? Agora a gente pode calcular algumas resistências equivalentes, né? Esses dois estão em série e essa série está em paralelo com esse de 24. Eu chamei aqui de resistência equivalente 1. Então é 10 com 2, 12. Então é 12 vezes 24 sobre 12 mais 24. Então, tudo esse aqui, a resistência equivalente 1, ela equivale a um resistor de 8 ohms. No lugar desses 3 resistores, eu tenho um único de 8. Faço a mesma coisa para esse paralelo aqui. 2 resistores, produto pela soma, 12 vezes 12 sobre 12 mais 12. Resistência equivalente 2 igual a 6 ohms. Certo? Então, eu tenho agora isso aqui. Resistor de 4 ohms, associação em paralelo que me deu 6, e a outra associação em paralelo com série que me deu 8. Eu posso calcular então aqui uma outra resistência equivalente, que eu chamei de R equivalente 3, que é o paralelo dessas duas séries. Isso aqui é 8 com 2 dá 10, 6 com 4 também dá 10, 10 vezes 10 sobre 10 mais 10, eu vou encontrar isso aqui igual a 5 ohms. Esse resistor de 5 ohms está em série com o resistor de 7. R equivalente é 7 com 5, o R equivalente é 12. Então toda essa traquitana foi substituída por uma única fonte associada a um resistor equivalente de 12 ohms, né? Então eu consigo calcular qual é essa corrente I, a corrente que sai aí da fonte. Lei de Ohm no resistor equivalente, 24 volts da fonte é igual a 12 vezes I, I é igual a 2 amperes. Perceba que nessa configuração aqui, né, que é equivalente a essa e é equivalente a essa, portanto nós estamos falando da mesma coisa, eu tenho 10 ohms aqui e 10 ohms aqui, 8 com 2, 6 com 4. Então, I1, que é a corrente que circula, né, essa corrente chega aqui e se divide em I1 e I2. I1 é igual a I2 porque a resistência que eu tenho aqui é a mesma que eu tenho aqui. Então, I1 e 2 é igual a I1, que aí sobre 2 eu tenho aqui 1 ampere. Tá certo? Aí vou desenhar novamente de uma outra maneira.
eu tenho a corrente I saindo da fonte, resistor de 7, resistor de 10, resistor de 2, resistor de 24 e resistor de 12. I1, I2, e eu chamei aqui de I3 e I4. Tá certo? Esse resistor de 24 é esse aqui. O resistor de 12 é esse 10 com esse 2. Tá certo? O resistor de 10 ohms é o resultado dessa associação aqui desses três. E o de 2 está entre as duas associações. Então, é uma nova representação desse e desse. Apenas para que a gente consiga enxergar qual é a corrente que está chegando aqui, ó, que é a que eu quero achar, né? Essa corrente que está chegando aqui, I4, é essa corrente aqui, ó. É a corrente I4 aqui. Então, no momento em que eu descubro essa corrente, eu sou capaz de calcular qual é a potência nesse resistor, certo? Essa corrente I4 também é a mesma que está aqui. E a corrente I3 é a que está saindo para o resistor de 24 ohms. A corrente que passa no resistor de 2 ohms é a corrente I2, que nós sabemos que é igual a 1 ampere. Então, essa corrente aqui é a corrente I2 igual a 1 ampere. Aí basta eu aplicar um divisor de corrente nesse paralelo entre o 24 e essa associação 2 com 10, e eu vou descobrir qual é a corrente I4. Então, I4 é igual a R equivalente 1, que é a resistência total. Desculpa. Resistência total desse paralelo, dividido pela resistência, por essa resistência aqui, que é a soma, né, é a resistência em questão, vezes I2. Então, 8 sobre 12 vezes 1, 0,67. Então, essa corrente aqui corresponde à corrente I4, a essa corrente aqui. Então, a potência é RI quadrado, R vezes 0,67 ao quadrado, a potência vai me dar 4,44 watts. Finalmente, aqui no 29, ele dá aí uma configuração para a gente. Ele quer saber qual é a tensão da fonte, qual é a resistência RL2, que é uma resistência de carga que ele está chamando, né? RL2 e RL3. Qual é o R1, R2 e R3? Ele dá a tensão aqui nesse ponto 48 volts, nesse ponto 24. Também dá aí algumas correntes, 8 mA, 12 e 40. E ele dá o RL1 de 1,6 K. Tá certo? Aí ele pediu tudo aquilo lá. Então, para resolver o problema, a gente tem que fazer uma pequena análise. Essa corrente IS, ela vai se dividir aqui entre essa corrente de 40 e essa corrente I1. Eu sei também que essa tensão E, como isso aqui não há nenhuma resistência entre esse ponto, eu sei que essa tensão E também está presente aqui. Tá certo? Então, lei de Kirchhoff das correntes nesse nó, a corrente que chega é igual ao somatório das correntes que estão saindo, que é I1 e uma corrente conhecida de 40. Então, I1 é igual a 72 menos 40, I1 é igual a 32 mA. Então, essa corrente aqui, ela é igual a 32 mA. Certo? O I2, então, está chegando em 1, e ele se divide em I2 e uma corrente de 12. Então, esses 32 é igual, eles são iguais a 12 mais I2. Então, I2 é 32 menos 12, I2 é igual a 20 mA. Isso aqui é igual a 20 mA. I2 chega nesse nó e se divide entre 8 e 3. Então, I3 é 20 menos 8. I3 vai nos dar 12 mA. Certo? Então, o cálculo de R2, eu conheço aqui a diferença de potencial entre esses dois pontos e eu acabei de calcular a corrente. Lei de Ohm nesse resistor, eu encontro o valor do resistor. Então, 48 menos 24 é igual a R2 vezes 20 miliamperes, 20 vezes 10 a menos 3. O R2, então, vai me dar 1,2K.
O R3 eu tenho a corrente I3, que nós calculamos 12 mA, então essa corrente é 12 mA. Eu tenho a diferença de potencial, que é 24 menos 0. Basta aplicar a lei de Ohm e eu descubro o R3. 24 é igual a R3 vezes 12 mA, R3 é igual a 2K. Certo? Para calcular o valor da fonte, como eu disse, esse ponto aqui é o mesmo. Eu tenho a corrente, o resistor, e eu preciso saber a tensão. Então, lei de Ohm, E igual a 1,6K vezes 40 mili. O E vai me dar 64 volts, certo? RL2, eu tenho o valor da tensão nesse ponto. Esse aqui é o mesmo ponto, eu não tenho nenhuma resistência nesse trecho, aqui é 48 volts também. Então, aqui é 0, né, o mesmo terra. 48 menos 0 é igual a RL2 vezes I. 48 RL2, 12 mA, RL2 igual a 4K. Cálculo de R1. Acabamos de encontrar o valor da tensão E. Aqui eu também tenho o E, né? O E é 64 volts. Nós calculamos aí aqui. Então, o E é 64 volts. Diferença de potencial, 64 menos 48, igual a R1 vezes I1. I1 é 32 mA. Eu encontro um R1 de meio kΩ. E, finalmente, para calcular o RL3, tenho 24 nesse ponto, nenhuma resistência, aqui eu também tenho 24. Então, a diferença de potencial é 24 menos 0, é igual a RL3 vezes 8 mA. O RL3 vai me dar, então, 3K. Certo? Bom, espero que tenha ficado claro. Eu vejo você no próximo vídeo.